E se o escudo natural que protege a Terra simplesmente virasse ao contrário? E se eu te falar que isso já aconteceu várias vezes no passado e pode acontecer de novo? O campo magnético do nosso planeta nos protege da radiação do Sol, mantém nossos satélites funcionando e ajuda até mesmo na navegação de GPS. Mas se ele resolvesse inverter, imagina, satélites param de funcionar, redes elétricas caem, bússolas começam a enlouquecer e o céu pode se transformar num espetáculo de luzes lindas pelo excesso de radiação. Você vai entender o que é essa tal inversão magnética e o que vai acontecer quando os polos se inverterem de novo. Você talvez nunca tenha visto, mas ele tá lá, o tempo todo protegendo a gente. O campo magnético da Terra funciona como um escudo invisível que desvia as partículas carregadas vindas do Sol. Partículas tão carregadas que podem fritar sistemas eletrônicos e até prejudicar nossa saúde. Esse campo é gerado lá no núcleo do planeta, onde o ferro líquido em movimento cria uma espécie de dínamo natural. Mas aí vai o detalhe importante, esse escudo não é fixo, ele vive mudando. Os polos se movem com o tempo, às vezes mais devagar, às vezes de forma mais intensa, e de tempos em tempos eles simplesmente trocam de lugar. O que hoje é o polo norte magnético vira o sul e vice-versa. Isso é o que a gente chama de inversão magnética. Parece loucura, mas já aconteceu mais de 180 vezes nos últimos 80 milhões de anos, e a última foi há cerca de 780 mil anos. A ideia do campo magnético da Terra se invertendo parece loucura, mas é 100% real, e encontramos registros disso nas rochas do planeta. Sabem como? Pela lava dos vulcões. Quando um vulcão entra em erupção, ele solta lava, rocha derretida entre 700 e 1200 graus. À medida que essa lava vai esfriando e solidificando, os minerais magnéticos dela, como a magnetita, se alinham em direção ao polo magnético da Terra. É como se eles registrassem a orientação do campo magnético, como uma fotografia magnética congelada no tempo. Então, ao analisar camadas mais antigas de rochas vulcânicas espalhadas pelo mundo, os cientistas conseguem ver em várias épocas diferentes que os polos estavam invertidos, ou seja, o norte apontava para o sul e o sul para o norte. E graças a esse arquivo natural, conseguimos entender o padrão dessas mudanças e imaginar o que pode acontecer numa próxima. Esses registros mostram que a inversão acontece a cada 200 a 300 mil anos, só que já se passaram mais de 700 mil desde a última, ou seja, pelo padrão histórico, estamos atrasados para a nova inversão. E tem mais, estudos recentes mostram que o campo magnético está enfraquecendo, especialmente numa região chamada Anomalia do Atlântico Sul, que fica entre a América do Sul e a África. Ali, os satélites já estão enfrentando interferências maiores que o normal. Para muita gente da comunidade científica, isso pode ser o sinal de uma nova inversão a caminho. O problema é que ninguém sabe quando nem como esse processo vai acontecer. Pode demorar séculos ou pode mudar nos próximos anos. Agora pensa comigo, se esse escudo natural começa a falhar ou se inverter, o que acontece com a gente? Primeiro, os satélites seriam os primeiros a sentir o impacto. Sem a proteção do campo magnético funcionando direto, a radiação e os ventos solares poderiam interferir ou até danificar os sistemas eletrônicos lá em cima. Isso significa perda de sinal, falhas em comunicação ou até satélites caindo. E aí entra o efeito dominó. Sistemas de GPS ficariam malucos, o que pode afetar desde o seu celular tentando achar o caminho certo, até aviões e navios navegando pelo planeta. Sem falar nos sistemas de navegação militar, que também são altamente dependentes do GPS. Outra vítima provável seria a rede elétrica. Com o campo magnético enfraquecido, tempestades solares que já são perigosas teriam um efeito muito mais destrutivo. Linhas de transmissão poderiam queimar, subestações poderiam falhar e, no pior dos cenários, poderíamos ver apagões em larga escala. Mas e quanto à nossa saúde? Bom, aqui na superfície a gente está protegido, mas os astronautas, por exemplo, ficariam muito mais expostos. Além disso, voos comerciais em grandes altitudes e próximas aos polos também poderiam acabar expostos a níveis maiores de radiação solar. E ainda tem o clima, que pode sim ser afetado. A relação entre o campo magnético e o clima ainda está sendo estudada, mas alguns cientistas acreditam que mudanças no campo podem influenciar nos ventos em alta altitude, nas correntes oceânicas e até em padrões meteorológicos a longo prazo. Ah, e sabem as auroras boreais? Com a proteção magnética bagunçada, essas luzes lindas e coloridas que hoje aparecem nos polos poderiam ser vistas muito mais longe, até mesmo em regiões tropicais como o Brasil, mas também é um sinal de que a radiação está
alcançando lugares onde normalmente não chegaria. No fim das contas, uma inversão magnética não seria o fim do mundo, mas com certeza causaria um caos tecnológico, exigindo adaptações rápidas e sérias em vários setores da nossa vida moderna. Apesar dos desafios, a vida sempre deu um jeito de se adaptar. Durante as inversões magnéticas passadas, que aconteceram dezenas de vezes, não há evidências de extinções em massa diretamente ligadas a esse fenômeno. Isso porque esse processo de inversão é gradual, podendo levar milhares de anos para acontecer completamente, dando tempo para os ecossistemas se ajustarem. Claro que isso não quer dizer que o impacto seria insignificante. A maior vulnerabilidade estaria nos organismos mais sensíveis à radiação, como alguns micro-organismos marinhos e animais que dependem da navegação magnética, como tartarugas e algumas aves migratórias. Esses seres podem sofrer desorientação, o que pode afetar suas rotas e seus ciclos de vida. Mas mesmo com esses desafios, a biodiversidade do planeta é resiliente e a vida encontra meios de se reinventar. Agora, pensando na nossa tecnologia e na vida moderna, como nos preparar para o que vem pela frente? Existem várias iniciativas dedicadas a monitorar o campo magnético da Terra em tempo real. Satélites como o SWARM, da Agência Espacial Europeia, estão medindo com precisão as mudanças no campo magnético para tentar prever e entender melhor esse processo. Além disso, as agências espaciais, empresas de telecomunicação e governos vêm investindo em estratégias para proteger os satélites e as redes elétricas de tempestades solares intensas. Tecnologias como blindagens reforçadas, sistemas de backup de GPS e protocolos para desligar temporariamente equipamentos sensíveis em momentos de maior risco já estão sendo desenvolvidas e testadas. Em resumo, mesmo que a inversão magnética venha a acontecer a qualquer momento, a ciência já está no caminho para mitigar seus efeitos e garantir que a vida na Terra, humana e não humana, possa seguir evoluindo. Se esse vídeo te fez enxergar o campo magnético de outro jeito, já deixa o like para ajudar o canal a crescer, se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu por assistir até aqui e até a próxima.